Beleza? Bem-vindo ao canal. E por que o Conan saiu da Marvel? Primeiro, em maio de 2022, vieram os rumores, através do site Bleeding Cool, de que a Marvel iria perder a licença para publicar as histórias do Conan e que a detentora dos direitos, a Heroic Signatures, iria publicar o Conan por conta própria. Então, Frederick Malberg, o dono da Heroic Signatures, confirmou esses rumores. Nesse vídeo de opinião, vamos colocar tudo num contexto para descobrirmos por que o Conan saiu da Marvel. A Marvel Comics é uma instituição e o lar do Conan desde 1970 até meados da década de 1990, e esse foi um período icônico para o personagem, tanto é que esse período é que resultou na adaptação do Conan para o cinema em 1982, com Schwarzenegger, além de John Milius na direção. Sem a Marvel, o Conan seria um personagem bem mais obscuro nos dias de hoje. Quando a Marvel obteve de volta os direitos de publicação do Conan, após quase 2 décadas sendo publicado pela Dark Horse, tudo estava bem diferente. Numa tentativa de mudar a demografia do seu público leitor, a Marvel fez mudanças no mínimo dramáticas, radicais e drásticas, isso tanto quanto aos seus personagens quanto ao estilo das suas histórias. O problema talvez não fosse o que eles faziam, mas a maneira divisiva com que faziam, sem dúvida provocando uma cisão. Não só não conseguiram formar uma nova audiência, como os leitores de sempre debandaram. As vendas da Marvel caíram ano após ano. É claro que isso não aconteceu só com a Marvel. A DC fez a mesma coisa, obtendo resultados semelhantes. Assim, as duas grandes caminharam a passos largos rumo à irrelevância e, dessa forma, abriram caminho para os mangás dominarem o mercado americano de quadrinhos. Isso deixou a Marvel com um estigma, apesar da instituição que foram no passado. Tudo o que a Marvel faz hoje não passa de subversão dos seus personagens, indo contra a sua própria história. A palavra-chave aqui se chama licença. A Marvel não é dona da licença do Conan, portanto, subvertê-lo está fora de questão. Assim, a subversão do Conan, do mesmo jeito que aconteceu com todos os personagens Marvel, não ia acontecer. Cada edição do Conan teria que passar por uma aprovação dos detentores dos direitos dele. Assim, as histórias do Conan publicadas pela Marvel mostravam o personagem truculento e violento, como sempre. Na minha opinião, apesar das histórias poderem não ser tão boas assim, sem dúvidas foram as únicas coisas aceitáveis que a Marvel publicou nos últimos anos. Mas alguns erros foram cometidos. O Conan foi lançado no arco épico escrito por Jason Aaron e se chamava A Vida e a Morte de Conan. A história foi boa e daria uma boa minissérie se fosse publicada ao mesmo tempo que o título principal do Conan, mas ela foi publicada no título principal e assim talvez tenha sido a história errada para esse título. O motivo é que as histórias se tornaram repetitivas, com um Conan mais velho tendo flashbacks do seu passado, e essa fórmula se esgotou muito rápido. E isso nos lembra dessa época em que o Conan poderia ser subvertido na Marvel ou no mínimo deixado de lado. Mas isso nunca aconteceu e a preocupação sempre existiu. Claro, houve minisséries com a Belit e a Valéria, além da participação de Conan no título Savage Avengers, mas o seu título principal não encontrou seu caminho até a chegada do escritor Jim Zub, que parece ser um escritor muito mais apropriado por Conan. Quanto a honrar a obra de Robert E. Howard, talvez ele fique logo abaixo de Roy Thomas, o que diz muita coisa. Mas ele não conseguiu construir muita coisa, uma vez que a série do Conan já havia sido lançada há mais de um ano. Jim Zub escreveu do número 13 até o número 25, na numeração americana. Então, a série do Conan foi cancelada. Um contraste se comparado à série original, que passou das 300 edições. Nenhum dos títulos da Marvel vende de verdade, mas, pelo menos, os personagens são deles. No caso do Conan, ele tem que pagar uma cara licença para publicar o personagem, e com a Disney, que é a dona da Marvel, buscando algum lucro, fazia sentido a Marvel se livrar do Conan, e assim
eles optaram pelo fim das publicações do personagem. Em 16 de maio de 2022, Frederick Malberg, detentor da Heroic Signatures e dos direitos de publicação das histórias do Conan, falou para o site CBR, ou CBR, que a Marvel não quis renovar o acordo para continuar publicando as histórias. Ele disse que tinham decidido publicar por conta própria as histórias, não só do Conan, como dos outros personagens de Robert E. Howard. Assim, eles teriam total controle sobre as histórias e personagens de Howard, como Dark Agnes, Solomon Kane, Rei Cole e todos os demais. Isso significou o fim do Conan na Marvel Comics, mas não o fim do Conan nos quadrinhos. Como sabemos, o personagem vem sendo publicado pela Titan Comics e as avaliações iniciais das primeiras histórias de seu novo título são positivas. Então era isso que acha que vai ser do Conan e dos outros personagens de Howard na nova editora? Diz aí nos comentários. Valeu, até a próxima!